pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, o seu programa para você que gosta de assuntos ligados ao universo dos esportes e de crianças. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cucabeca, e hoje estarei junto com essas meninas maravilhosas e um convidado online sensacional. Começando por ela, fundadora do Movimento In, Cláudia Barros. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, Marcelinho. Olá, Rê. Hoje a gente está recebendo o Alberto, a gente está começando aqui com os nossos programas olímpicos. Acho que vai ser muito bacana conhecer bastidores aí desses Jogos Olímpicos. Acho que o programa hoje vai ser incrível. E do Rio de Janeiro, ela, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, Marcelo, Cláudia. Esse programa junta duas coisas que eu amo. Uma é o Alberto, que é um amigo, uma pessoa de inspiração, e outra é a Olimpíadas. Então não tem como não ser maravilhoso. E vou dar aqui um spoiler: o Alberto é carioca também, tá? Só queria dizer isso para vocês. Sem dúvida, sem dúvida. O nosso convidado de hoje, começando essa série olímpica aqui para vocês, nesse momento tão bacana que é a Olimpíada, um momento máximo do esporte aí. Nada mais, nada menos, ele que foi para 3 Olimpíadas, esteve presente em 1992 em Barcelona, em 1996 também, lá em Atlanta com a natação, em 2004 em Atenas com o triatlo. Ele, o professor Alberto Klaas. Seja muito bem-vindo, Alberto! Olá, Marcelo, e principalmente as princesas que estão aqui, sempre as princesas aquáticas. Nós temos aí a satisfação de poder estar fazendo parte de um grupo tão bacana, tão culto em parte aquática, e eu espero poder, vamos dizer assim, colaborar um pouquinho com as informações. Não, vai colaborar muito. Galera, hoje é como se a gente tivesse um Vingador aqui, um Tony Stark aqui, um Capitão América aqui. Gente, para vocês terem uma ideia, o professor Alberto, além de 3 Olimpíadas, ele é um dos poucos treinadores no mundo que esteve presente com 2 modalidades diferentes. 2 modalidades, né? Então, assim, para a gente é uma satisfação poder entrevistar você, abrir essa série olímpica que nós vamos estar fazendo aqui no Crianças em Movimento. E eu já vou distribuir a bola, porque hoje não vou ser só eu que vou fazer as perguntas, não, sim. Hoje todo o time vai aqui participar. Está começando por ela. Professora Renata, dê o pontapé inicial, minha querida. Então, Alberto, eu já vou logo perguntando de cara, porque eu sei que você é um expert em fazer esses comentários e vai fazer vários comentários aí da natação. Quais são as chances da natação brasileira em Tóquio? Vou pegar até o ar, né? Na realidade, eu vejo uma só chance. A chance de uma nadadora chamada Ana Marcela Cunha, que vai disputar as maratonas aquáticas, e ela sim tem chances reais. Existe uma pseudo-tentativa, mas eu acredito que essa é muito, muito mais difícil, e no ponto de vista meu, pessoal, poderia ser menos difícil se cada dado, cada especificação da prova pudesse ser trabalhado de forma individualizada, que seria na prova de 50 metros nado livre, onde nós temos o nadador brasileiro Bruno Fratos, em que eu costumo dizer, e falo isso em outras lives, ele tem a natação de campeão, mas ele tem a saída de um iniciante. Então, se ele tivesse a saída de um campeão, e eu não estou criando nenhum demérito para ele, é exatamente essa particularidade, esse detalhe, o pessoal não entende. Olhar uma prova de natação pela televisão, você está vendo o fim, você não está vendo o início. E ninguém tem noção do treino de saída, ou seja, treinar a capacidade de reação do corpo ao tiro de largada. Esse é o detalhe que o Bruno ainda não tem, e a hora que ele tiver, ele poderá ter o sonho da medalha olímpica. Muito bom, pessoal.
Professor Alberto Clar, já respondendo, começando aí nosso programa, já respondendo as perguntas. Agora eu passo a bola para ela, Cláudia Barros, minha querida. Vamos lá, Claudinha. Alberto, eu queria que você contasse para a gente qual que é o critério para a escolha do técnico que vai acompanhar a equipe. Na verdade, você pode contar para a gente aí de 2 modalidades, né? E conta um pouquinho o bastidor, como é que foi para você quando você foi selecionado para ser o técnico? Hoje, eu acredito que os critérios são diferenciados. Eles não são mais os critérios que existiam na minha época. Na minha época, era o treinador que colocava maior nadadores na seleção. Então, normalmente, eram escalados 2 treinadores. E agora para Tóquio vão 8 treinadores. Então, eles já fizeram um outro tipo de critério, ou seja, vamos levar o máximo de nadadores, dos treinadores que treinam seus atletas, que estarão em provas individuais, e não em provas de revezamento. Por isso que eu acredito que o número 8 é o existente, e que eu vejo como uma oportunidade única para esses treinadores, porque não era assim no passado. Então, se a gente olhar para um ponto, o ponto é positivo. Está sendo dado uma oportunidade. Só que eu tenho, na minha cabeça, eu tenho algumas frentes de pensamento. E quando eu quero alguma coisa, eu primeiro provo para depois pedir. Então, eu estou querendo dizer que na Olimpíada, teoricamente, nós teríamos que ter atletas provando, talvez um pouco ou muito mais, para poder merecer a presença do seu responsável. Eu sei que é duro, mas eu também sei que sempre fui duro. É através da dureza que eu fiz parte de 5 medalhas e 5 recordes mundiais. Então, se não tem essa palavra dureza, eu costumo dizer que quem tem pena é ave, né? Então, a gente tem que trabalhar para o resultado e para que ele possa acontecer. O brasileiro, como qualquer outro povo, ou talvez um pouquinho mais, ele quer saber sempre, assim, você vai para a Olimpíada, vamos trazer uma medalha? Ele ainda faz esse sinal assim, como se a medalha fosse algo que era só comprar no camelô e está tudo certo, né? Então, por isso que, quando pertencia ao Conselho da Confederação, eu sempre fui muito duro. Então, vamos levar para a Olimpíada, na pior das hipóteses, aquele que pode ser 8º. Porque 8º, se você olha, né, na chamada, pode ser que um leigo fale assim, aquele cara tirou em último lugar, que ele é o 8º do mundo. É diferente, né? Nós temos tenistas que são 58º do mundo, Marcelinho, que cobre, já sabe disso, e que são milionários. E o nosso 8º do mundo, de repente, não tem um dinheiro que faça ele se sustentar. Por isso que eu acho que a Olimpíada é lugar de ser duro, rígido, é partir para a porrada, não ter medo de ninguém. E então, quanto a isso, eu diria o que eu penso sobre o aspecto olímpico. Sobre o bastidor, eu digo, é incrível. O bastidor vale mais do que a competição. Entendeu? Pouca gente sabe uma coisa que eu vou contar aqui agora, e que eu soube, porque pessoas que estiveram presentes viram, né? Eu nunca tive a oportunidade de treinar, eu e ele, o César Cielo. Isso foi uma tristeza que eu não tive condições de tornar realidade. Mas eu comandei ele como chefe do Pinheiros, né? Em revezamentos, reuniões e tudo mais. Mas eu soube que aconteceu com ele um fato na Olimpíada, que esse é o bastidor, Claudinha, que ninguém vê. Que ninguém vê.
o César Cielo, mal e porcamente, conseguiu entrar em 8º lugar, com 8º tempo, nos Jogos Olímpicos de Pequim, com 8º tempo. 8º. E eu não sei o que o César, a cabeça, não tenho oportunidade de conhecer, mas, pelo jeito, ele estava desacreditado. Inclusive, na própria prova, quando ele viu que o máximo dele representou um 8º tempo das semifinais para a final. Né? Beleza. Aí, quando chegou e ele treinava com aquele treinador australiano que está nos Estados Unidos, o Brett Walk, o Brett, quando ele saiu, os dois saíram para caminhar para a final, ele chegou... Você está com o uniforme da seleção? Aí o César falou, não, sim, leva o seu uniforme. Ele falou, mas eu estou com 8º tempo. Ele falou assim, nunca se sabe o que pode acontecer. Pode ser que você colocando esse uniforme dentro da sua mala, você tome vergonha e você comece a pensar que ela pode ser disputada também por você. Porque o mais difícil você conseguiu ir para a final. Ele não entendeu muito, pegou o uniforme e levou. E isso depois foi lembrado quando ele foi pódio nos Jogos Olímpicos de Pequim, na prova de 100 metros nado livre. Isso é uma história incrível, tão incrível quanto o próprio 50 livre, que ele não estava querendo nadar, que ele acabou, inclusive, batendo recorde olímpico, e várias coisas aconteceram, como ele falou assim, nossa, eu estou com muito frio, e estava 38 graus. E quando saiu César com ele para a final, o Brett, que tem uma cabeça incrível, ele colocou todos os uniformes, falou assim, coloca 3 agasalhos juntos, eu vou colocar 3, e eles saíram com 40 graus com 3 agasalhos. Isso tudo para melhorar cada vez mais o lado psicológico. E o César ganhou a prova e foi campeão. Quer dizer, isso é um bastidor que acho que não tem preço. É muito melhor do que a medalha. Não, é maravilhoso, né? Porque você está falando, na verdade, você traz informações sobre imponderável, né? Isso é maravilhoso. Sim, eu diria até mais, tem o imponderável que foi fantástico. Eu era o chefe da delegação, junto com o professor Ricardo Moura, nos Jogos Pan-Americanos de 1999, na cidade de Winnipeg, no Canadá. E os Estados Unidos nunca havia perdido praticamente nenhuma prova, nenhum revezamento, no entanto, perdeu muitas provas masculinas, Gustavo, Xuxa, Romero. Nossa, foi assim um negócio muito, muito, muito barulhento, e nós conseguimos ter muito sucesso. E no meio desse sucesso, tinha o hino nacional. Isso em 1999. Nós estamos falando de 22 anos atrás. E aí começava a tocar o hino nacional e daqui a pouco terminava. E aí aqueles metade do hino, sabe? E aí o que acabou acontecendo? A delegação brasileira se reuniu e falou assim, quando terminar o hino, nós vamos continuar cantando. E foi aí que se sucedeu a famosa cantada do hino nacional, a entoada do hino nacional, no mundo inteiro. Depois o futebol gostou, fez, o vôlei fez, o basquete fez, mas isso começou em 1999, em Winnipeg, no Canadá, com a natação. Roberto, já que você contou um bastidor, eu vou querer, porque tem uma história também no 50 livre muito parecida, e que você viu essa medalha de bronze sendo conquistada. Fernando Scherer, ele empatou, ele ficou ainda, ele foi para o desempate, o swing-off, o Fernando Sanches, o venezuelano, né, que nadou o desempate, e depois ele classificou em 8º e foi para a final, nadando na raia 8 também. Ganhou a medalha de bronze.
Qual foi a reação dele? Foi diferente? Dá para você contar um pouquinho desse bastidor, já que você comparando aí com o caso do Cielo? Olha, eu vou dizer, com o Fernando não foi só isso, teve mais. É porque ele empatou em oitavo com o Sanches e com o gigante de 2,10 metros da Alemanha. Busquets. Nossa, foi um negócio maluco. Aí os três tiveram que nadar novamente para ver quem ficava em oitavo. E o Scherer acabou ficando em oitavo e depois foi a medalha de bronze, lá no fim, onde ninguém estava vendo ele. Foi incrível. Ele ficou num estado que é incrível. Eu confesso para você que ele foi permitido fazer tudo. Se ele quisesse fazer xixi na rua, fazia. Qualquer coisa, qualquer coisa. Porque foi a superação da superação. Primeiro, a superação da trinca com o oitavo tempo. E depois a superação de ter acreditado na possibilidade da medalha. Sensacional, sensacional. Professor Alberto Clark, aqui hoje com a gente no Crianças em Movimento. Gente, só esses 10, 15 minutos já foram de estourar a cabeça aqui, gente. Alberto, eu gostaria que você destacasse um ponto positivo e um ponto de melhoria atual da natação brasileira. Uau! Nossa, uau não. Você já sofreu com o Gustavo Borges lá, né, para ganhar a medalha de prata, começou no 6º lugar, sofreu com o Fernando Scherer, a pergunta está fácil. Pode desenrolar, meu querido. Não, quem dera. O resultado é mais fácil. O estrutural é mais difícil. Porque você tem que criar uma cultura. O Brasil, ele quer pensar em primeiro mundo, quer ser em primeiro mundo, mas não se programa para ser primeiro mundo. O nosso, se é a palavra problema, eu não acredito que a palavra seja problema, mas eu diria assim para você, nós temos que mudar a conceituação de como projetar uma pessoa para uma pseudo ou uma possível medalha olímpica. Para isso, nós temos que colocar uma palavra chamada megaciclo, porque nós só falamos muito em macrociclo. Não, um megaciclo são, vamos dizer assim, períodos olímpicos que, quando eu estive na Austrália com a seleção brasileira no ano de 2000, eu me assustei quando eu vi que os australianos faziam 4 megaciclos para o resultado, que era um megaciclo de 4 anos de aprendizado, um megaciclo só de aperfeiçoamento, um megaciclo de introdução ao resultado e um megaciclo para o resultado. Na hora eu me lembro que eu respondi para o treinador australiano: nossa, o Brasil faz esses 16 anos em um, você sabia? Que é isso que eles, que o nosso dirigente ou as pessoas que comandam não adianta. Então nós teríamos que primeiro formar para depois especializar. Então, o que é a palavra formação? Que hoje, eu diria que as duas princesas que estão conosco dão show quando vão falar sobre bebês, porque elas dão tudo sobre a formação, do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista fisiológico, biomecânico, psicológico, e juntando isso tudo com maturidade. Então, nós não deveríamos ter treinador, na minha cabeça, até os 12 anos de idade, ou até a época pré-púbere, que pode acontecer aos 11, que pode acontecer aos 13. Então, para mim, nós teríamos professores formadores, aonde qual seria o importante?
Habilidades, construção de habilidades para se tornar competente. Quais seriam as habilidades? Uma boa técnica, saber que natação é embaixo d'água e não em cima d'água, para evitar aquele professor do cotovelo alto. Então, se eu não tenho uma boa articulação, eu não vou conseguir fazer isso, eu tenho que fazer esse movimento. E aí, mato esse cara que não consegue fazer o cotovelo alto? Não mato. Então, eu tenho que achar respostas para tudo. Então, até os 12 anos, ele teria que aprender a nadar, a entender a sua individualidade, aprender as técnicas de saídas, de viradas. Quantas vezes eu, no meu passado, e as duas ex-nadadoras, Marcelão, que também, o nadador de peito não sabia nadar borboleta, costas, nem crawl. Nadador de peito era nadador de peito. Só sabia nadar peito. Aí, quando ele nadava crawl, ele fazia aquela pernada de peito, porque ele não sabia. Então, tudo isso acabaria, ou seja, formação e aperfeiçoamento da formação. Aí, a partir do pré-púbere, aí sim, você começaria a fazer um trabalho de iniciação à construção fisiológica. Aí entrariam os conceitos de força, resistência de força, a própria parte estratégica. Enquanto isso, ele aprenderia a nadar tudo e deveríamos ter eventos que seria assim um somatório, entendeu, de habilidades, aonde o vencedor não seria quem chega na frente, seria a melhor virada, a melhor técnica. Então, nós estaríamos projetando o nosso futuro. A partir dos 13 anos, ele já entende, porque provavelmente já maturou, já conseguimos falar e ser compreendido a partir de 13 anos, então já dá para fazer um programa. Programa esse onde nós vamos falar, olha, você será preparado, você vai ter agora um componente bacana, que você vai aprender a entrar numa sala de musculação, aprender a olhar, a respirar durante um exercício. Mas não existe só isso. Existem algumas borrachinhas que você vai conseguir interpretar melhor. Existem coisas diferentes. Aí começa a fazer os exames de lactato, começa a trabalhar o princípio do alto rendimento. E depois, meu amigo, é pau na máquina. Aí ele já vai estar por volta dos 16 aos 18 anos, que é a hora dele chegar ao estudo científico dos 10 anos de qualidade. Quer dizer, a partir do instante em que ele socou o primeiro bom resultado, a gente anota, temos 10 anos aí para poder mantê-lo. No meu ponto de vista, é isso que falta à natação brasileira. Alberto, eu só vou interromper o Marcelinho, não, porque você já está respondendo um monte de pergunta que a gente ia fazer no final, então tudo bem. Eu achei incrível essa ideia que você trouxe, né, da questão da Austrália, enfim, desses grandes mega ciclos, né, que você está trazendo aqui. E essa tua última fala, eu acho que é muito importante, porque fala-se muito, né, nesses 10 anos enfim, que constroem o especialista, né? E é bacana porque o que você está trazendo para a gente, olha, não é para a gente contar desde o nascimento dele, né? Essa cultura aqui no Brasil, parece que a gente começa a contar esses 10 anos do nascimento da criança, e aí a gente especializa muito antes. E não, espera, né? Quer dizer, espera esse momento da puberdade, onde vai ter uma série de modificações aí físicas, hormonais, até psicológicas mesmo, e a gente vai ter condição, então, a partir de então, de contar esses 10 anos, né? Então, assim, a tua fala é maravilhosa aqui para a gente, né? Que você vai corroborando todas essas ideias. Que bom. Fala, Marcelinho. Não, fantástico, fantástico aqui, gente. Eu posso, não é em alto rendimento, não é por enquanto em nada, mas eu tenho um time de master, né? E um ex-atleta, que foi meu atleta no próprio Esporte Clube Pinheiros, hoje tem um filho de 14 anos,
E o filho chegou um dia, viu, os dois ficam nadando no mesmo local aonde eu dou o treino de massa, ele falou assim, quem é aquele ali? Aquele ali foi meu treinador, o pai falou. Tudo bem. Um mês depois, ele chegou para o pai e falou assim, papai, eu queria ver se eu conseguia treinar com ele. Você, você não quer nadar com o papai? Assim, não, eu estou vendo um jeito dele. Beleza, 14 anos, que é um pouquinho daquela fase que eu falei para você. É uma pessoa raquítica ainda, com o corpinho ainda em formação, cabeludo. Bom, nós já estamos na terceira aula. Ele está totalmente encantado, envolvido e pronto para tentar tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Porque a primeira coisa que eu fiz não foi botar ele na piscina, foi conversar. Eu falei, não adianta você ficar comigo se você não estiver de acordo com uma linha de pensamento. Uma coisa eu vou fazer, eu vou te respeitar. Mas eu sei que com 14 anos você precisa de uma coisa muito mais do que o fato de eu te respeitar. É você me respeitar. Então, primeira coisa, nós vamos pegar essa caixa que você tinha de natação, mantém. Só que agora eu construí outra. E aí, na primeira aula / treino, eu comecei a reconstruir tudo. Na terceira aula, e eu filmo praticamente todas as aulas, ele olhou e me mandou agora assim, caramba, como eu estou nadando. Eu falei, cara, tu não começou, é só terceira. Ainda falta a quarta, a quinta, a milésima. Quer dizer, agora tu imagina, primeiro, a satisfação do pai em ver, primeiro, que a ideia do filho não estava errada, porque ele está tendo ônus financeiro, né? Segundo, imagina você ter um filho, que é incrível, chegar em casa com um sorriso de orelha a orelha, porque está praticando uma atividade física monitorada. E a gente vai chamar de aquática. Então, eu acredito muito nisso. Por isso que eu falei sobre o pós-puber. Hoje, ele está pronto para me ouvir, e mais do que isso, 60% dos pequenos tiques que ele fazia para enrolar já acabaram em 3 aulas. Mas por quê? Porque ele está apaixonado pela ideia de evoluir. E é isso que eu acho bacana. Por isso que está tendo um combate muito duro das crianças abaixo da puberdade, os pré-púberes. Eles têm que ir com o carrinho, eles têm que ir com o caminhãozinho, eles têm que terminar uma aula no meio, brincar um pouco e depois voltar, senão ele não vai estar pronto para treinar. Quando é que ele vai ser criança? Depois de adulto? Quer dizer, inverteu o processo, ele vira adulto para ficar um bebê, ser tratado como tal. Então, as pessoas, elas desconhecem Gallagher, Osmond, Piaget, Vallon. Quer dizer, as pessoas, elas não entendem que tudo tem seu tempo. Então, se é criança, temos que dar treino ou aulas como criança e fazê-los vivenciar a criancice, para nós podermos ter aquilo que os especialistas chamam de adultez, né? Que é o ser adulto, que é o ser pronto para o refinamento. Então, Alberto, assim, eu tô aqui só admirando, porque quando você fala, meu coração fica assim, ó, cheio de alegria, né? A gente está vivendo uma Olimpíada atípica, né? Porque foi adiada, era para ter sido ano passado, por conta do coronavírus. Ela agora está sendo em 2021. Então, a gente teve mais um ano, né? Para esses atletas
se prepararem, se organizarem, e isso deve ter com certeza influenciado nos treinamentos deles. E então, quais são os desafios que os nossos atletas brasileiros, além do Covid, além desse ciclo que foi alterado, vão ter nas Olimpíadas de Tóquio? Fora, você já deu alguns exemplos, que é a parte técnica, por exemplo, como você citou aí do Fratos, da saída. Mais alguma coisa que você acha que nossos atletas da natação brasileira têm de desafio em Tóquio? Bom, o principal desafio é superação. Quando eu digo superação, eu quero questionar um pouco o que você comentou, e é um questionamento do bem, não é um questionamento do mal. Mas eu vivo de fatos, do que eu vejo, do que acontece. E acabou de acontecer praticamente todas as seletivas de todos os continentes em relação aos Jogos Olímpicos, ok? E tivemos resultados surpreendentes. E aí vem a reflexão. E é por isso que eu prefiro dizer e repetir sobre o questionamento do bem. Como é que quebras de recordes mundiais aconteceram quando todo mundo diz que parou? Parou de treinar. Mas como parou? Se isso é verdade, quebraram recordes mundiais, então nós temos que modificar o treino. Isso é uma coisa muito simples. Eu só vi o campeonato europeu, ele foi recheado de excepcionais resultados. O campeonato australiano, a seletiva australiana, foi assim. Eu, se fosse americano, estaria com o meu uzinho piscando até agora. Porque chances de medalha está pau a pau. A Austrália, como os Estados Unidos, eles têm hoje as mesmas chances de medalhas de ouro, que vocês sabem, para você ganhar uma competição olímpica, não é você ganhar uma medalha de bronze. Se você tiver uma medalha de ouro e um país tiver 12 de bronze, quem teve uma de ouro ficou na frente. Então, hoje, são 8 chances reais de medalhas de ouro, tanto para os Estados Unidos como para a Austrália. Isso é uma loucura. Os Estados Unidos nunca esteve próximo a perder uma hegemonia assim incrível, como ele está agora. A ponto de, na prova feminina dos 100 metros nado livre, a Austrália tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto melhor tempo do mundo. Então, como competir contra esses? Por isso que quando fala as meninas vão nadar o revezamento, pô, que legal, mas é contra isso que a gente vai. E todas elas, com o tempo, são as únicas que têm abaixo de 53 segundos. Tem 4 só, as 4 australianas. É um negócio meio doido. E isso já deve estar no alerta vermelho do americano. Então, mas como aconteceu isso, Renata, com pandemia? Porque a pandemia ela não está agora, ela iniciou em fevereiro. E ela iniciou igual para todos os povos do planeta Terra. Então, quando o pessoal fala que parou, normalmente parou de fevereiro, março até maio, junho, mais ou menos isso. Só que a gente já está em junho, um ano depois. E eu me lembro que até numa live que a Renata, de repente, eu acredito que você tenha tudo gravado, e talvez você possa até, junto com esse programa, colocar que há um ano atrás eu falei que recordes mundiais iriam cair.
que foi a melhor coisa que aconteceu para a natação mundial. Porque quando nós estamos na faculdade de educação física, e eu falo como professor de uma faculdade, eu aprendi na faculdade, e eu tomei um puxão de orelha do professor Pavel por causa disso, que eu falei para ele, ele falou assim, Alberto, me diz o que é a faculdade para você. Aí eu falei, a faculdade onde foi tudo eu aprendi e nada eu apliquei. Por quê? Porque a aplicação prática, ela muta, é mutante o tempo inteiro. Então, na faculdade, nós aprendemos fisiologia, curva de esforço e tal, mas eu pergunto, alguém ensinou vocês a descansar, o ser humano? Alguém ensinou vocês que a palavra descanso tem que entrar no treinamento? Alguém já falou em cansaço físico, em cansaço mental? Alguém já falou em cansaço e estafa? Se a gente não consegue interpretar isso, aí fica distante de qualquer resultado de performance alta. Por que eu falo isso? Porque se na pandemia aconteceu de parar, o que a minha cabeça vai falar? Oba, que legal, vou poder descansar mais. E o pessimista vai falar, putz, nossa, horrível, não foi legal, isso vai me atrapalhar. É a história do copo meio cheio. O otimista vai falar, nossa, que bom, né? Me deixaram metade ainda do copo. E o pessimista vai falar, quem foi que bebeu? Eu quero bater. Então, eu digo para você, Olimpíada, agora, é quem tiver mais cabeça. Os treinos, há um mês dos Jogos Olímpicos, que é o que falta, os treinos não tem mais que acontecer. Agora, não é polimento. Eu também discordo dessa palavra, que nós ouvimos muito no passado. Porque polimento as pessoas entendem que é a redução da intensidade e do volume. E para mim, polimento é o ato de se sentir bem, independente de intensidade ou volume. Eu quero me sentir bem. Eu já tive nadadores que eu tive que dar treino um dia antes dele quebrar um recorde sul-americano. Por quê? Porque ele falou, eu me dou bem nadando cansado. Porque meu corpo reconhece o meu cansaço como performance. Mas não, todo mundo tem que descansar. Não, não tem que descansar. A Carla Moreno, que até hoje treina comigo, ela, para competir o triatlon olímpico, que ela competia de 2 horas e tal, ela tinha que treinar 40 minutos antes. Nós treinávamos para ela poder se sentir em alta performance. E o pior, depois do treino, depois da competição, ela ingeria carboidrato, descansava, ia para a premiação e depois continuava treinando um pouco mais, que era parte do descanso ativo, para poder recuperar a frequência cardíaca, o coração desacelerar, metabolizar, fazer a parte de oxidação, a parte de transporte de oxigênio para o músculo. É tudo isso que eu particularmente acredito e que deu certo. Foram 5 medalhas olímpicas. A Carla, eu não falei, foi vice-campeã mundial de triatlon. Quer dizer, então, eu não estou falando de teoria, eu não estou falando... Não, todos que me conhecem sabem que não existe teoria. É a prática que depois se escreve e vira teoria. Mas não existe nenhuma teoria que inverte o processo, que depois vira prática. São as nossas experiências que viram livros. Por isso que a gente tem que escrever. Claudinha, a bola está com você, minha querida. Alberto, continuando aí com essa tua fala,
Conta pra gente, assim, como que é a preparação psicológica dessa turma, né? E se existe um diálogo nessa preparação psicológica com vocês, porque você é um cara que tem esse olhar, né? Que tem esse cuidado. Mas e o atleta? Existe essa busca? Existe esse suporte? Como que funciona isso? Eu diria que, graças a Deus, isso está, eu diria que no degrau 3 no Brasil, ou 4 de 10, mas já começou a se subir os degraus. Seria muito interessante e importante, e sem demérito a todos os psicólogos, mas que, se possível, tenha passado exatamente as mesmas experiências que ele vai tentar retratar no seu treinamento, né? Então, fica muito difícil um psicólogo falar sobre dor, ou sobre desespero, ou sobre uma prova mal nadada, se ele nunca vivenciou isso. Eu penso assim. Eu penso assim porque há 30 anos atrás eu passei por um dissabor. Eu não estou questionando nenhum psicólogo. Nenhum, confesso. Mas isso há 30 anos atrás aconteceu comigo. Que eu coloquei um psicólogo para um atleta para o psicólogo, e no final, quando ele chegou até a mim e falou assim: o que o psicólogo falou? Eu falei, falou para eu parar de nadar. Eu falei, porra, e agora acabou, achou a solução. Quer dizer, a cabeça do cara que estava mal, ele se sentiu o cocô do cavalo do bandido. Quer dizer, eu já tive isso. Então, eu não falo por falar. Hoje, se eu voltasse para a piscina, uma hipótese, que eu acho que isso talvez não aconteça, mas se eu voltasse para a piscina, dentro da piscina eu queria o fisiologista, o psicólogo, o biomecânico e o nutricionista, afora a minha pessoa e o grupo de investigadores para poder tirar sangue, coisas do gênero. Porque isso eu experimentei com os meus adversários. O Ian Thorpe, o Michael Klein, os nadadores que eu convivi, que eu vi, terminava o treino, era mensurado a acidose dele. Aí, depois da acidose, falava assim, qual era o treino que você tinha que fazer hoje? Era um aeróbico de média intensidade. Aí o fisiologista me chamava. Alberto, ele fez uma série de média intensidade aeróbica e ele já está entrando em anaeróbico. Isso não dá. Aí a gente chamava o nutricionista. Chegava para o nutricionista e falava, recupera através de carboidratos, do que você acha que deve. Mas ele já está num sistema diferente. Chegava para o biomecânico, dá uma olhada na filmagem para ver se isso é uma má posição técnica. Esse era o meu adversário, Ian Thorpe. Agora eu pergunto, como é que eu ia vencer com o Gustavo, só eu e ele? Então, nós fomos heróis. E se eu te disser que isso existe hoje no Brasil, eu estou mentindo. Isso pode existir hoje em 1 ou 2 lugares. Por exemplo, no Centro de Excelência Maria Lenk, talvez isso já exista. Que é aquela piscina onde tem toda uma equipe multidisciplinar. Mas eu não vou perguntar se vocês sabiam que isso existe. Eu vou garantir que eu vi isso no ano 2000. No ano de 1999. É terrível. Mas hoje, a gente já vê psicólogos, nós já temos gente mais preparada, mas se eu tivesse hoje que utilizá-los, eles teriam vivido a mesma coisa que eu, porque o resultado que eles querem está no mesmo corpo que eu quero também dar treino.
Fantástico, fantástico. Pessoal, programa especial, aí a gente vivendo aí a Olimpíada, hoje com o professor Alberto Clar. Então, o nosso 60 segundos também é especial. Hoje, 3 perguntas para o Alberto responder em apenas 60 segundos. Ok? Coisas fáceis, elaboradas por essas mentes geniosas aqui desse programa. Professor Alberto, vamos lá. Alberto, Jogos Olímpicos para você representam exatamente a exposição máxima que um profissional da área de alto rendimento poderia receber como um bônus, como um prêmio. Eu diria que participar dos Jogos Olímpicos só é inferior ao nascimento da minha filha. Muito bom, muito bom. Quando o convidado ele já quase nem da segunda, então eu vou meio que repetir agora esse desafio para você. Roberto, participar das Olimpíadas é um show para quem está preparado e horrível para quem vai lá só para dizer que está ganhando experiência. Fantástico, fantástico, fantástico. Gente, esse pessoal que fica só medindo o número de finais, acho que não é bem por aí o caminho, não. Professor Alberto, se você pudesse escolher 3, somente 3 atletas olímpicos, para colocá-los no Olimpo, sim, naquela festa privê no Olimpo, junto com você, esses atletas seriam? Primeiro, o inigualável, o homem que eu tive o prazer de palestrar junto, Mark Spitz. Esse está fora de qualquer eixo. Segundo, uma pessoa que me fez estudar, feito um louco, feito um alucinado para derrotá-lo, que foi a melhor técnica que eu já encontrei e que eu não consegui derrotá-lo pelo imenso número de habilidades que esse cara tinha, Alexander Popov. E, por fim, eu tenho 2 pessoas. Desculpa, esse trono vai ser dividido dos terceiros. Primeiro, Michael Phelps. Ele provou que o improvável era provável. E, no caso, eu tenho uma restrição, né, de colocá-lo ao lado de uma nadadora, mulher fantástica, que quebrou todos os mitos e todas as formas e que até hoje, ela inspira não os atletas, e sim os treinadores. A húngara Katinka Hosszu, que é capaz de entrar numa competição e nadar todas as provas do programa e vencer 70% a 80% delas. Ela mexeu com o cérebro, com o tique e o teco de todos nós profissionais de alto rendimento. Fantástico, fantástico. Mark Spitz, Alexander Popov, Michael Phelps e Katinka Hosszu. Professor Alberto, foi assim, um prazer incrível poder recebê-lo aqui, entrevistar. Aprendemos muito, muito sucesso, muita saúde a gente deseja para você, ok? E, por favor, as suas considerações finais aí, suas despedidas, meu querido. As minhas considerações, elas talvez não sejam aquele clichê de agradecer e tal. Eu diria assim para todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Se você for da área do esporte e de alto rendimento, eu digo para você, faça aquilo que você estudou do jeito e do modo que você achar melhor. Se der certo, escreve, porque você talvez esteja iniciando um livro. Se não der certo, utilize outras técnicas, mas não venha me dizer que o sucesso ele é padronizado, que ele tem regras, que ele tem o passo 1, o passo 2, o passo 3. Ele não tem.
E para aqueles que não são da área do esporte e que nos deram essa oportunidade, é apenas agradecer os comentários e um relato de uma pessoa que há 54 anos vive da água para a água, e tudo que eu sou eu devo a ela. Muito bom, muito bom. Claudinha, suas despedidas, minha querida. Ai, gente, foi um show hoje, né? Nossa, quantas histórias passaram por aqui, que delícia. Alberto, muito, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, foi sensacional. Rei Marcelinho, até a semana que vem com mais histórias olímpicas, né? Sem dúvida. Renatinha, suas despedidas, minha querida. Que programa, Alberto, muito, muito obrigada por tanto conhecimento, tanta generosidade aí com essa troca. Para todo mundo, ótimas Olimpíadas para todos nós, independente de medalha ou não para o Brasil, é sempre maravilhoso poder participar, mesmo que pela televisão. Eu que tive a oportunidade de trabalhar pelo COB em um Pan-Americano na organização, que não chega nem aos pés de uma Olimpíada, já foi para mim uma experiência incrível. Imagina uma Olimpíada. Então, nós amantes do esporte, vamos assistir. Professores, aproveitem esse momento para fazer os links com os seus alunos, né? Seja na escola, seja na escolinha de natação, né? Fazer esses links é muito importante, pegando as considerações do Alberto. A gente tem que criar também pessoas que sejam bons espectadores do esporte, não só cobrar medalha, mas sendo amantes e bons espectadores do esporte. Então, um beijo, obrigada, Marcelinho, obrigada, Claudinha. Até a próxima semana. Sim, até a próxima semana. E quem quiser, acompanhe o professor Alberto, plataforma Educar, comentários da Olimpíada. Tem muito material bacana. Professor Alberto Clark, e quiser saber toda a história dele com fotos, imagens, vai lá no Cuca Beta, lá no canal do YouTube do Cuca Beta, programa 100. O professor Alberto Clark está lá contando toda a história dele. E a gente volta semana que vem com mais um programa Crianças em Movimento. Tchau, tchau, pessoal. Beijo no coração de todo mundo. Até semana que vem!